Olá, telespectador amigo, estou de volta com o programa Conexão Alfa. Eu, Dr. Celso Scheffer, sou psicanalista e sou teólogo clínico, sou fundador do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH, que foi fundado 2 de agosto de 1992. Estamos aí com 25 anos de caminhada dentro de um contexto de compreensão dos fenômenos psíquicos e espirituais. Nós sabemos que no nosso contexto mental existem fenômenos que são puramente mentais e tem fenômenos puramente espirituais. E a grande diferença, existe uma grande diferença entre problemas psíquicos e problemas de ordem espiritual. Os problemas de ordem psíquico são problemas de ordem do eu. O nosso eu está bloqueado. Nós bloqueamos o nosso caminho através de problemas e traumas na gestação, traumas na primeira infância, traumas no decorrer da vida, e pode acontecer muitos traumas até mesmo na vida adulta. Então, esses são problemas mentais, de fundo do ego, do nosso eu. Agora, tem outros problemas que se confundem com o problema mental, que são os chamados problemas espirituais. Os problemas espirituais podem advir, por exemplo, de questões de vidas passadas, de karmas de vidas passadas. Pode vir também de obsessões espirituais. E o que determina o mal que as questões espirituais fazem e as questões que os problemas mentais fazem é a falta de compreensão. Tem muita gente que não tem a faculdade mental da sinestesia ativada e ele não percebe o corpo físico, ele não sente o corpo, ele só sente quando a dor está arrebentando ele. Da mesma forma, as questões da vida, a pessoa parece que está desligada de si mesma, não percebe o que está passando, o que está ocorrendo no seu entorno, parece que está passando por uma fase de dormência. E isso, o que faz esse afastamento é o excesso de mídias, de internet e mídia da televisão. É o excesso. Tem gente que passa o dia inteiro com o celular na mão. Tem gente que não sai da frente do Facebook. Tem gente que senta na frente da televisão e só sai de manhã e só sai à noite. Tudo que é demasiado, que é desequilibrado, faz mal. E eu falei que no programa passado que ia falar do problema que os adolescentes e os jovens estão passando, porque eles nasceram na época da tecnologia, que é esse século, né? Das mais variadas tecnologias, como o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, enfim, eu nem sei dizer tantos que tem, né? Porque como eu não tenho muito tempo, eu uso mal e porcamente o Zap de vez em quando, e o Facebook de vez em quando eu olho, mas é muito raro. E eu vou falar das consequências que o excesso de ruídos no ouvido pode causar. Você sabe que já existem estatísticas claras do mal que isso faz para o aparelho auditivo. As pessoas vão ficando surdas. Vai passando o tempo, vai diminuindo a audição, e chega um período que a pessoa fica surda de tantos ruídos nos ouvidos. Mas o que eu quero falar é sobre os adolescentes que vão mal na escola. Tem adolescente que ele não consegue compreender o que o professor ensina. Ele não consegue parar na sala de aula, ele não consegue parar lá fora, ele não consegue parar sentado dentro de casa, ele não consegue sentar para almoçar ou para jantar. E aí o pai ou a mãe, né? Nossa, meu filho é hiperativo, aí dele Ritalina nele, né? Daqui a pouco a Ritalina não resolve, aí vem um remédio mais forte, um sossega-leão. E aí o filho tem 7, 8 anos, ele tem um neurologista, ele tem um pediatra, e ele tem um psiquiatra,
e ele tem já um gasto, porque ele já tem problema de estômago. Então veja, tem 4 ou 5 profissionais da medicina cuidando dele, e está cada vez pior. E eu atendo muitas crianças enviadas por diretores de colégios lá no IPTH, também da mesma forma, com uma carta explicando como se comporta a criança tal, e pede para a gente se a gente pode ajudar. E o que me chamou a atenção há uns anos atrás, um jovem de 13 anos, que literalmente ele não conseguia ficar parado, sentado na cadeira na minha frente na sala. E eu falei: mãe, mas vamos compreender aqui como que é a vida dessa criança. Ah, doutor, é normal, ele brinca, ele ouve música, ele ouve rádio. Não, mas para aí, quanto tempo de fone de ouvido ele fica? Bem, doutor, eu acho que ele só tira para tomar banho. Então está aí. Este problema é gravíssimo. Imagine, os nossos neurotransmissores, eles são movidos a estímulos elétricos. Por exemplo, você está aí na sua casa tranquilo e daqui a pouco você escuta um ruído forte. O que acontece? Você leva um susto. Ou seja, os neurotransmissores, eles fizeram uma alavanca dentro do cérebro que fez com que o corpo inteiro sentisse aquele baque. Mas quem que fez sentir o baque no corpo do susto? São os neurotransmissores da mente. Agora imagine um jovem, uma criança com o fone de ouvido, basicamente 20 horas por dia, porque eles dormem com o fone de ouvido. Gente, daí fiz uma experiência. Mãe, vamos fazer o seguinte, eu trato o seu filho e não cobro nada, mas eu gostaria que a senhora anotasse o roteiro do dia a dia dele e faça uma proposta. Eu não cobro nada da senhora se o seu filho ouvir somente 30 minutos de música por dia. Só que a senhora tem que ser verdadeira, tá? Senão eu não vou conseguir ajudar seu filho. Gente, foi impressionante. No primeiro mês, a mãe conseguiu reduzir de 20 horas de fone de ouvido para 8 horas no mês. Nesse um mês, esse menino melhorou e muito na escola. As notas ficaram melhor, era época de prova e tal. O comportamento dele mudou muito. Então essa mãe não conseguiu receber um tratamento sem custo. Em 4 meses de tratamento e a ajuda da mãe, nós conseguimos reduzir de 20 horas de fone de ouvido para meia hora por dia. Sabe o que aconteceu depois de 6 meses? 4 meses de tratamento, 6 meses depois. Passou-se 10 meses, o melhor aluno da sala em notas, o melhor aluno em comportamento, o melhor aluno em educação física. E agora então esse menino senta para comer, ele conversa com os pais sentado na mesa. Na minha sala nós conversamos muito pouco na terapia, mas lá, vamos dizer 15 minutos por sessão, porque a nossa terapia tudo é feito na maca, nós conversamos muito pouco na terapia. Claro que se a pessoa precisa ir só para conversar, a gente conversa 1 hora, mas o nosso carro forte da terapia é o inconsciente, é a hipnose. Então nós falamos sempre para as pessoas: ó, se você precisa de um conselho, procure com a sua mãe, com seu tio, com seu pai. Mas se precisar de algo, uma orientação do psicanalista, também nós te damos. Mas na terapia a nossa prioridade é a maca. Então esse menino mudou radicalmente. E através dessa experiência que nós fizemos com esse jovem, ele é aluno aqui do Colégio São José de Apucarana. E depois eu tive a oportunidade de conversar com os professores, com alguns, que eu não conheço todos, principalmente com duas professoras que estudam com a gente no IPTH. Elas narram como foi valioso e prazeroso elas acompanharem a evolução daquela criança
e isso já faz tempo, né? Esse caso já faz uns 4 anos, e hoje ele já passou no vestibular de medicina, que era o que ele queria, passou em 3 faculdades públicas. Vejam, 3 universidades públicas, ou seja, exige o quê? Dedicação e estudo. Mas agora, uma mente perturbada, com fone de ouvido, andando na rua ouvindo fone de ouvido, almoçando ouvindo fone de ouvido, na escola ouvindo fone de ouvido, como que vai estudar? Não tem como. Os ruídos impedem as sinapses dos neurotransmissores para arquivar aquele assunto passado pelo professor, ou aquele assunto que ele vai ler ou vai estudar num caderno, numa apostila ou num livro. Não tem como. E aí, então, durante esse tratamento desse jovem, aí por isso é que o nosso instituto é chamado Instituto de Pesquisas. Nós pesquisamos. Nós queremos saber o que há por detrás de uma mente inquieta desta forma, dessa mente perturbada. E o menino era agressivo, ele batia na mãe, batia no pai, batia na professora. Então veja, nós conseguimos diagnosticar que o excesso de fone de ouvido, de música de batidão, literalmente destrói as conexões dos neurotransmissores. As sinapses não acontecem de uma forma adequada, de uma forma que seja preciso e necessário. Eu gostaria de conversar olhando nos seus olhos, papai e mamãe. Você tem orientado o seu filho sobre o tempo de fone de ouvido? Você tem orientado os seus filhos no tempo que ele passa no videogame, ou no computador, ou no celular? Você tem acompanhado os jogos que ele tem no celular ou no computador? Será que não são jogos mortais? Nós atendemos crianças extremamente violentas, e nós temos lá no nosso departamento, chamado Laboratório de Pesquisas, que nós analisamos todo o comportamento da pessoa e o que há por detrás do comportamento. E nós temos ali relatos extraordinários de exemplos fantásticos de mudança de vida, quando os pais começam a acompanhar os filhos nos filmes que eles vê e nos jogos que eles jogam. E a evolução dos jovens quando os pais doutrinam os filhos em determinar um tempo específico para assistir televisão, para jogar joguinhos na internet ou no celular. E eu digo para vocês, o que passar de 30 minutos de manhã e 30 minutos à tarde, o que passar disso é prejudicial. Uma criança não pode ficar assistindo desenho a manhã inteira, a tarde inteira. Gente, tem pessoas adultas. Eu tenho uma pessoa da família minha, bem próxima, assim, ele foi criado pelo irmão mais velho, e como o irmão mais velho trabalhava, a esposa trabalhava fora, ele foi criado sozinho, basicamente, assistindo televisão dia e noite. Hoje ele tem 40 anos, mas ele tem uma mentalidade de uma pessoa de 10 anos, 12 anos. Ele não passou pelo processo da individuação e teve um amadurecimento precoce em várias questões da vida, mas não amadureceu de acordo com a idade. E não quer se tratar, sabe que santo de casa não faz milagre, né? E assim vai. Então eu tenho um exemplo próximo. Não deixe os seus filhos escravos das mídias sociais e nem dos desenhos, tá? Faça isso, que você vai ter muita alegria com a sua criança quando ele crescer. Tá bom? Um grande abraço e eu volto na próxima oportunidade.